5,9. Vocês podem esperar Renan com no mínimo 6 pontos na próxima rodada da pesquisa Atlas. No mínimo. Eu vou colocar a Atlas aqui, nós já vamos começar a leitura, depois nós fazemos mais comemoração. Vamos aproveitar que nós estamos fazendo análise aqui. Atlas na tela. Pesquisa Atlas Bloomberg de março de 2026. Metodologia amostra, nada disso do que não nos interessa. Primeira tela que nos interessa. Aprovação do presidente Lula. 53,5% desaprovam, 45,9% aprovam. Um gap já de 8 pontos praticamente. Aqui está a curva de aprovação e vocês veem, o Lula teve um momento de rejeição entre novembro de 24 e esse momento durou até julho de 25. É quando as curvas se cruzam, aí em agosto ele passa à frente ou aprova em relação ao desaprova, depois em setembro cruza, em outubro descruza, novembro se mantém, aí cai, aí são 3 meses seguidos com 49% de aprovação e 51% de desaprovação, o que na prática um empate técnico. E aí a boca do jacaré abre. Em fevereiro vai a 52% a desaprovação e em março chega a 54%. Sobe 3 pontos percentuais entre janeiro e março a desaprovação. Ao mesmo tempo, a aprovação despenca, sai de 49% e vem para 46%. Ou seja, as pessoas estão deixando de aprovar e indo para a desaprovação. Aí aqui por segmento e tal. Avaliação do governo Lula. Isso aqui é desesperador, isso aqui matou a candidatura, não tem o menor risco de dar certo. 49,8% dizem que o governo é ruim ou péssimo. Apenas 40,6% dizem que o governo é ótimo ou bom. A mesma abertura de boca de jacaré que nós observamos lá na prova e desaprova, nós observamos aqui entre ótimo e bom e ruim e péssimo. Ótimo e bom sai de 47 para 41. Uma perda de 6 pontos percentuais entre dezembro passado e agora. Não, isso aqui é janeiro. Ele abriu o ano com 47% de ótimo e bom e perdeu 6 pontos. E o ruim e péssimo sai de 48 para 50, um crescimento de 2%, 2 pontos percentuais. Essa repetição hipotética aqui do cenário de 2002 é engraçada, tá? Ela não tem utilidade prática nenhuma, mas ela mostra o quanto o governo tá na merda. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro faria mais votos que o Lula. É bom a gente lembrar de uma coisa. O candidato é o Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro aparece direto, o Eduardo Bolsonaro tá nas redes, o Carlos Bolsonaro é pré-candidato a senador aqui em Santa Catarina. Com tudo isso, gente, Jair Bolsonaro está preso e mudo, calado, há coisa de uns 4, 5 meses. O cara foi preso e silenciado. Antes de ser preso, ele já tinha sido silenciado. Ele não fala com aliados, ele não dá uma entrevista, ele não baixa uma palavra de ordem, ele não faz uma única crítica ao governo. Esse cara preso, emudecido, lutando pela própria vida, com a saúde em cacareco, com as pessoas vendo ele ser internado, passando mal, quase morrendo, esse cara lideraria a corrida presidencial com quase 45%. Vocês têm noção do que isso representa? Do quão na merda o governo tá? Aí nós vamos para os cenários testados aqui pela Atlas. Eu já vou abrir aqui só um pouquinho. Eu vou colocar na tela o cenário testado pela Atlas e eu já vou ler para vocês aqui porque eu fiz a redistribuição cenário a cenário só na base da matemática, tá? Só na base da matemática sem ponderação. Cenário 1, Lula tem 45,9, Flávio tem 40,1, Renan 4,4, Caiado 3,7, Zema 3,1, Aldo Rebelo 0,6. Branco e nulo 1,9, não sabe 0,3. Eu já chamei atenção aqui em outras lives analisando pesquisa da Atlas, que a Atlas de algum modo diminui de maneira brutal, comparado com Quest, comparado com Real Time Big Data, o branco e nulo e o não sabe. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é a metodologia de pesquisa online, que se o eleitor tem todas as opções na frente dele com tempo para clicar, para analisar, para pensar, para clicar, sem pressão do entrevistador na frente dele, sem tempo, sem qualquer constrangimento, ele acaba escolhendo mais. O fato é que a Atlas vem de uma alta taxa de acerto no Brasil e no mundo.
Então, a Atlas diz que o Lula tem 45,9, quase 46, o Flávio 40,1, Renan 4,4, Caiado 3,7, Zema 3,1. Eu quero chamar a atenção aqui para esse fiasco que é Romeu Zema. Se Romeu Zema fizesse 60% dos votos em Minas Gerais, só em Minas Gerais, pela ponderação demográfica do eleitorado, ele apareceria com 6% nas pesquisas. Ele precisaria repetir só o que ele fez na urna em 2022, como candidato a governador. Ele se reelegeu em primeiro turno com 56% dos votos. E a gente sabe, quem tá nesse game há mais tempo sabe que tem um negócio que é simples. O eleitor, o cara é governador do estado, ele pode nem ter votado no cara e nem simpatizar muito, mas ele tende a querer votar no cara para presidente porque é como se o estado estivesse chegando à presidência. Vai acontecer isso com o Caiado em Goiás, vai acontecer isso com o próprio Leite em alguma medida no Rio Grande do Sul. O cara ter 3,1, o cara não conseguir repetir o que ele fez na urna em 2022, isso é fiasco. Gastando o que gasta com publicidade, tendo duplicado a dívida do Estado, quebrou o Estado com aquele papinho fiscal. Dei uma olhada em quanto era a dívida quando o Zema assumiu em 2019 e quanto é hoje. E aí o cara 3,1 com tudo isso. Aí eu vou trazer os números ponderados, espera aí. O que são esses números ponderados que eu fiz aqui? Eu basicamente tiro as candidaturas de Caiado e Zema, que não serão candidatos, e redistribuo os votos. Na redistribuição, Lula iria para 50,4, Flávio para 44,1, Renan para 4,8, Aldo para 0,7, Branco Nulo subiria para 4,2 e não sabe, fica em 0,5. Aí nos quebradinhos ali. Vamos para o segundo cenário da pesquisa Atlas. Cenário número 2 na tela. Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições? Lula 45,5, Flávio 42,4, Renan roçando os 5, 4,6, Zema 3,7, Eduardo Leite 1,2. Já tem uma piada deles testam o Leite no segundo turno e não testam o Renan, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o resultado, o real, tirando o Zema e Leite. Vamos lá ver como é que fica sem Zema e Leite nesse cenário número 2. Lula vai a 48,8, Flávio com 45,4, Renan com 4,9, quase chegando no 5, Aldo 0,9, Branco Nulo 1,7 e não sabe fica em 0,3. Vamos para o cenário de número 3. Chegamos à metade do cenário. Cenário de número 3 aqui na tela. Com já desistente Ratinho Júnior. Lula tem 45,7, Flávio Bolsonaro 40,6, Renan Santos 4,5, Ratinho Júnior 3,4. Nesse caso aqui podemos dizer, inclusive, para além da margem de erro. A margem de erro dessa pesquisa é de 1 ponto percentual, tá? Então, mesmo que o 1 ponto ali saia do Renan e vá para o Ratinho não passa o Renan. O Romeu Zema 3,3, Aldo Rebelo 0,7. Reponderado aqui sem Ratinho Júnior e Romeu Zema. Lula 49,9, Flávio 44,4, Renan Santos 4,9, Aldo Rebelo 0,8, Branco e Nulo 1,7, não sabe 0,3. Cenário 4, vamos para o cenário número 4. Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente? Lula, 45,6. Tarcísio, 33,3. Ainda o trade Tarcísio, Jesus. Zema, 6,2. Renan, 4,6. Caiado, 4,2. O Zema cresce no cenário que o Flávio sai. Parece que há uma simpatia num setor do eleitorado do Flávio por Romeu Zema. Renan 4,6, Caiado 4,2, Aldo 0,6. Vamos para o cenário de número 5. Cenário número 5. Lula, aí Flávio e Tarcísio, aí o coitado do Tarcísio é uma situação vergonhosa, tá? Lula 45,7, Flávio 35,8, Tarcísio 7,9, Renan 4,3, Caiado 2,8, Zema 1,6, Aldo 0,5. Por fim, o cenário com Haddad. Por fim, o único cenário testado aqui com o Fernando Haddad. Flávio Bolsonaro marca 40,1. O Haddad marca 37,6. Ou seja, com Haddad, Flávio Bolsonaro lidera. Renan marca 4,5. Caiado 3,9. Zema 3.
Aí com a reponderação aqui desse cenário, o Flávio faz 48,20, Haddad faz 45,19, Renan faz 5,41, Aldo Rebelo 1,2, Branco Nulo 7,2 e não sabe 4,8. Sobe bastante aqui o branco e nulo nesse cenário, vai a 6% no normal com todos os candidatos, e se reponderar ele vai para 7,2, não sabe, também sai de 4 sem reponderação e 4,8 reponderando. Deixa eu fechar aqui, voltar para a tela. Essa foi a pesquisa Atlas publicada hoje. E aí deixa eu só pegar a rodada anterior. Eu tenho a rodada anterior aqui. Rodada anterior no cenário 1, Renan tinha 2,9. Hoje, nesse mesmo cenário, o Renan tem 4,4. Eu vou fazer uma conta aqui rápida junto com vocês do cenário 1. Eu quero ritmo de evolução. Igual 4,4 menos 2,9. Tá. O Renan cresceu 1,5 ponto em um mês de pesquisa. Lembrando que fevereiro tem menos, eu vou arredondar isso aqui. Igual isso dividido por 30. 0,05 por dia. Então, vamos considerar que o ritmo permaneça inalterado e o ritmo vai aumentar. Eu já vou explicar para vocês por quê, mas vamos... Permaneceu inalterado. O Renan tem 4,4 agora. Então, 4 igual isso aqui vezes 30 até a próxima rodada. Vai crescer mais 1,5 igual 4,4 mais esse aqui. 5,9. Vocês podem esperar Renan com no mínimo 6 pontos na próxima rodada da pesquisa Atlas. No mínimo. Eu acho que o ritmo vai aumentar e explico. O Metrópolis trouxe manchete hoje de bastidor. Crescimento de Renan Santos preocupa Palácio do Planalto. Todos os veículos especializados em cobertura política dando. Renan Santos assume terceira posição da corrida eleitoral. Foi indiscutivelmente a grande notícia do dia. Se Renan fosse queridinho de jornalista, o fato dele ter ultrapassado Romeu Zema, governador do segundo maior colégio eleitoral do país, reeleito em primeiro turno com 56%, gastando uma naba em publicidade oficial, Renan teria passado o dia dando entrevista para Globo News, para CNN, para Jovem Pan News, para todo mundo. Que não é o queridinho. É porque ali, de fato, é o antissistema. É porque ali não é o queridinho da Globo, ali não é o queridinho nem da Pan. Ali não comprou boa vontade com altas doses de publicidade, de grana, de verba publicitária. Então, eu acho que a repercussão foi pouca. Mas mesmo essa pouca repercussão já é o suficiente para gerar buzz, para gerar conversa entre as pessoas. Afinal, quem é Renan Santos? Você conhece Renan Santos? Quem é esse cara que é o terceiro colocado? Por que ele tá com 4%? Vale a pena votar nele? Quais são as propostas desse cara? Qual que é desse cara? Ele é de esquerda? Ele é de direita? Ele é de centro? Qual que é a dele? Ele já governou alguma coisa? Ele é político? O que ele fez da vida? O que ele faz da vida? Esse tipo de conversa acelerou muito a partir de hoje, vai acelerar. Mas mesmo com o ritmo atual, nada vai acontecer. E eu vou explicar para vocês por que eu falei que eu não, lá na sexta-feira no By Night, continuo falando, vamos com calma no Oba-Oba, é porque daqui a pouco dá um soluço estatístico e fica estagnado. Daqui a pouco aparece um platô e tem um detalhe técnico que eu tenho falado também, e é difícil de entender, é só a experiência que ensina esse tipo de coisa. Nós ainda estamos no pelotão da merda. Nós vamos sair do pelotão da merda quando começar a campanha nós estivermos com os 2 dígitos, com os 10%. Aí, primeira coisa, dá pra nós ler a pesquisa por recorte. Eu falei isso pro Renan ontem, não, foi anteontem que nós conversávamos sobre isso. Eu falei, cara, para de olhar recorte, de tentar entender quem é o teu eleitor, porque você não entende quem é o teu eleitor com 2, com 3, com 4, com 5%. A amostra é muito pequena. Você entende que você tem 4%, é isso que a pesquisa consegue te entregar dentro da margem de erro. Ela não vai conseguir entregar o teu perfil de eleitor. É impossível. É estatisticamente impossível. Se você falar com um estatístico sério, ele te explica, não dá.
Quando a gente tá nesse pelotão da merda e não dá pra fazer esses recortes, e não dá pra calibrar discurso direito, e não dá pra fazer um monte de coisa, é normal que dê estacionada, que dê platô, que não apareça crescimento. E o que Renan Santos está fazendo na pré-campanha dele é um negócio que em política, eu que sou mais velho de política, eu que tô nesse negócio desde os meus 18 anos, a gente chama de amassar barro. E amassar barro não é uma atividade glamurosa. Não aparece o prédio maravilhoso, não tem holofote, não tem hype, não tem nenhum vídeo. Meu Deus, que vídeo maravilhoso, deu 1 milhão de curtidas. Não, amassar barro não é o que o Nicolas faz. Não é ficar ligado no próximo tema que vai bombar. É você ir fazendo uma semeadura muito lenta. É você ir no Rio Grande do Norte e inaugurar aquela placa em homenagem à Dona Ione. É você ir na Bahia, você ir no Rio de Janeiro. Ele tá no Rio de Janeiro hoje. Do Rio de Janeiro vai pro Mato Grosso. Aí depois ir pro Paraná, aí vai pra Santa Catarina. E cara, nada disso dá resultado no primeiro dia. Eu falei pra vocês, quando teve a Tour do Rio Grande do Norte, tava todo mundo alvoroçado. Não, porque agora vai crescer no Nordeste. Eu disse, não, não vai. Porque não é assim que se converte a opinião pública. Você chega e as pessoas conhecem, ouvem falar. Existe alguém chamado Renan Santos. Depois elas começam a falar sobre esse alguém. Quem ele é. Quais as ideias dele, o que ele veio fazer aqui, por que ele estava aqui, e o que ele falou. Você ouviu ele na rádio, gostei muito do que eu ouvi na rádio. Pois é, foi muito bom. E aí vai. Mas isso demanda tempo. É por isso que o processo é chamado em inglês de seeding, semeadura. Porque é você colocar a sementinha na terra. E aí depois de colocar a semente, tem que adubar, tem que jogar água, tem que cuidar, tem que evitar que venha um passarinho e coma quando surgiu o primeiro brotinho, tem que cuidar das pragas que vão surgir em volta. É processo, não é glamuroso. É amassar barro, é fazer tijolinho, botar o tijolinho na forma, e aí você não vê a casa subindo. Só que se você não amassar barro, a casa não sobe. Se não amassar barro, a casa não sobe. E se subir, porque acontece... Dá uns picos, sobe, às vezes tem um momento da campanha, tem por várias razões, vários candidatos dão picos na campanha e depois caem. Se não tiver essa amassada de barro, quando subir não é sólido, quando subir não tem base, quando subir vai subir e com a mesma velocidade vai cair. A semeadura está sendo feita, o ritmo de crescimento é constante. O Datafolha já tinha pegado o Renan com 4 hoje é o que ele menos tem na Atlas. Agora a Atlas já pega num patamarzinho um pouquinho melhor. Daqui a pouco vai vir a Quest pegar num patamarzinho melhor. Aí a Atlas vai botar ele em segundo turno. Aí a Quest e o Datafolha na próxima rodada, sabe Deus quando, também vão ter que colocar ele em segundo turno. Vai indo esse processo e nós vamos chegar aos 10 lá da abertura da campanha que eu tenho dito para vocês desde o início que nós faríamos. Porque eu li as pesquisas. Eu li as pesquisas e eu confio muito no taco do meu candidato e no taco do meu time. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.